Quais são as duas funções básicas que um injetor ele realiza no funcionamento do motor? Olha que coisa interessante, porque quando você vai partir para a reparação, a sua visão técnica, o seu conhecimento, a sua experiência tem que estar focado nessa linha de raciocínio, pessoal. Não é simplesmente o injetor chegou, você desmonta e arranca a porca de fixação, bobina e desmonta tudo e lava, e aí você, ok, perfeito, não tem problema nenhum. Mas você parou para pensar no problema e, às vezes, a única informação que chega para nós na oficina, olha, trouxeram aí esse jogo de injetores, veja qual é o problema que está acontecendo. O que acontece? Quais são as duas funções básicas de um injetor? Não importa eletrônico, não importa que seja como Rei, Bosch, Siemens, Delphi, Denso, Caterpillar, não importa, duas funções básicas. Então, vamos lá. Nós temos que falar que o injetor ele é responsável pelo tempo de injeção. Tempo de injeção. Ora, se o tempo de injeção ele está comprometido, sem dúvida nenhuma, o rendimento térmico, o funcionamento, a energia térmica desprendida não vai ser a mesma, o torque não vai ser o mesmo, a velocidade angular do girabrequim não vai ser a mesma. E se tratando de que cada injetor, dentro do número de cilindros, é responsável por manter a dinâmica de funcionamento, de rotação do motor, dentro de tolerâncias, pessoal. Só para você ter uma visão, essa variação de rotação entre uma queima e outra, dentro da sequência de injeção, ela não pode ser maior que 20 RPM, pessoal. 20 RPM. Se passar de 20 RPM, já o módulo, opa, tem coisa errada aí. Tem cilindro que não está produzindo a energia térmica a qual era responsável dentro daquela ordem de injeção para poder fazer com que a dinâmica de funcionamento do motor continue funcionando. Para que o torque e a potência seja atingida, pessoal. Então, olha só que coisa interessante. Tempo de injeção. Bom, mas, Donato, você está me dizendo que um injetor como este, ou um CRI, ou um de bobina, ou um CRIM, ok? De bobina, ou um piezoelétrico, um injetor CRI 3, terceira geração, piezoelétrico, você está me dizendo que ele é responsável pelo tempo de injeção? Tempo de injeção? Sim, é responsável pelo tempo de injeção. Então, Donato, aonde está, que parte do injetor nós temos aí em que vai comprometer esse tempo de injeção? Isso logo mais nós vamos ver. Vamos falar da segunda função do injetor. Qual é a segunda função? Ok? Tempo de injeção. A outra função é o tempo tempo de combustão. Tempo de combustão. Ora, o que é o tempo de combustão? É o processo da queima. Cara, eu nunca ouvi falar nisso. Você está falando que o injetor é responsável? Dá para você explicar melhor? Sim, dá para me explicar melhor. Se você tem, por exemplo, a agulha do bico alterado o seu curso, automaticamente você tem um comprometimento na qualidade da injeção. 2 fatores vão se alterar. Quais são os fatores que vão se alterar?
o volume injetado e a qualidade da injeção, que é a atomização. Mas por que você está falando nisso, Donato? Porque o tempo de combustão ele está relacionado diretamente com a atomização. O que é essa atomização, Donato? É a mudança, a fragmentação do diesel, que vai permitir que haja mudança de líquido para gasoso. Ah, peraí, calma. Você está... Tempo de injeção, eu até entendo que está relacionado pelo posicionamento do pistão, o momento certo da injeção, eu consigo enxergar isso. Mas tempo de combustão, sim. Se eu tenho uma má combustão, eu tenho um retardo no tempo de combustão. E se eu tenho um retardo no tempo de combustão, eu tenho perda de torque, eu tenho perda de energia térmica, eu tenho perda de momento de torque, eu tenho perda de potência no motor. Porque parte desse diesel que deveria sair do estado líquido para o estado gasoso, mas por que gasoso? Porque o oxigênio ele está no estado gasoso. O diesel ele está no estado líquido. Por que nós precisamos? Por que o engenheiro precisou projetar a pressão de injeção mínima de 200 bar de pressão? Por que isso? Porque para o sistema como o Rio, a menor pressão é 200 bar de pressão. Porque a menor pressão que é necessária, que é suficiente para fazer com que o diesel saia do estado líquido para o estado gasoso. Porque o diesel no estado líquido não queima. Então, aí vai uma dica muito importante que, inclusive, que faz parte do conteúdo, né? Só para dar uma palhinha aí. A ponteira é muito importante, porque é ela, através das suas características construtivas de curso de agulha, ângulo de assentamento da agulha, diâmetro do furo, comprimento do furo, que é a parede do furo cego, é isto que determina aí a mudança de estado de líquido para gasoso. Então, esses são os dois fatores, que é de responsabilidade do injetor. Claro, o tempo de injeção é o momento em que a agulha abre em relação à posição do pistão. Quantos graus a PMS iniciou a injeção? O tempo de combustão já é o tempo em que a queima vai se processar, porque se houve o tempo de injeção, a agulha já abriu, já começou a injeção, o diesel tem que sair do estado líquido para o estado gasoso para que haja a combustão. Então, eu posso ter uma combustão mais total, mais lenta, mais rápida, total, parcial. Aí você poderia levantar a mão aí e fazer a seguinte pergunta para mim. Ah, mas a qualidade do diesel também influencia? Claro, sem dúvida nenhuma. Ah, o índice de cetano, por isso que nós temos o S10. O S10, ele tem um índice de cetano, ok? De 48. É o índice de cetano mais alto que tem. Isso significa dizer que o diesel, ele se torna muito mais... o ponto de fulgor dele é muito mais eficiente, ele queima muito mais, ou seja, ele queima facilmente, com muito mais facilidade. E aí o processo de queima. Por isso que os sistemas aumentaram a pressão de injeção para poder ter uma atomização, porque os motores começaram a ter potências em rotações muito altas. E o diesel tem sua característica. Então, esses são os dois fatores.